Sabe, no auge do iluminismo, quando a razão e a ciência pareciam que iam explicar tudo, um império superorganizado e burocrático deu de cara com um problema que simplesmente não tinha explicação: vampiros. Pois é, essa história de como a tentativa de usar a ciência para desmentir um mito acabou, sem querer, criando um dos monstros mais icônicos de todos os tempos. Olha só essa frase. Isso aqui não saiu de um livro de terror, não. Essa foi a conclusão de um relatório médico oficial, com carimbo e assinatura de um cirurgião do exército Habsburgo. Um documento que tinha a missão de trazer uma verdade racional, mas que acabou validando o que era teoricamente impossível. Então a grande pergunta é: como é que um império todo pautado na lógica, na modernidade, se vê obrigado a investigar e, pior, a quase certificar a existência de vampiros? A resposta para isso está num choque de culturas que aconteceu lá no século XVIII, nas fronteiras recém-conquistadas da Sérvia. Pensa na cena. De um lado, os administradores de Viena, gente do iluminismo, querendo impor ordem, lei e lógica. Do outro, comunidades rurais que viviam apavoradas com a crença de que os mortos saíam da cova para atacar os vivos. Esse era o cenário perfeito para um conflito gigantesco entre a razão do império e o terror que já estava enraizado no povo. E bem no meio dessa história toda, a gente tem este documento, o Visum e Repertum. A ideia era que ele fosse a palavra final, uma explicação científica, usando a observação, para acabar de vez com a superstição. Só que, ironicamente, ele fez o exato oposto. Ele documentou o impossível com uma precisão que chega a ser assustadora. Agora, vamos mergulhar nos eventos que deram início a tudo isso, para entender como o pânico realmente começou. Após a toda gira em torno de dois nomes, dois casos específicos que botaram o terror na fronteira do império. Tudo começou como uma tragédia local, sabe? Mas a coisa foi escalando muito rápido e se tornou uma onda de pavor que as autoridades de lá não tinham como controlar. As pessoas não paravam de morrer e no leito de morte a história era sempre a mesma. Os que tinham acabado de morrer estavam voltando para atacar os vivos. O medo era tão real, tão palpável, que os administradores dos Habsburgo ficaram encurralados. Eles receberam um ultimato do povo: ou vocês deixam a gente desenterrar os mortos e resolver do nosso jeito, ou a gente abandona as vilas, ou parte para a revolta. Imagina a situação. Eles estavam presos entre as ordens que vinham de Viena e a fúria da população local. E qual foi a resposta de Viena? Mandaram uma comissão de cirurgiões militares para fazer uma investigação que seria a palavra final sobre o assunto. O líder era Johannes Flukinger, e a missão dele era bem clara: use a ciência para provar que isso tudo é superstição. Simples assim. Ou não tão simples. E é aqui que a história fica realmente estranha, porque o Flukinger, como um bom homem na ciência, não escreveu um conto de fadas. Ele relatou o que viu com a linguagem fria e detalhada de uma autópsia. Ele descreveu coisas que, pela ciência da época e até pela de hoje, simplesmente não deveriam estar acontecendo com o corpo enterrado. E esse é o detalhe que arrepia. O momento que selou o relatório oficial. Documentado por um médico, esse ato final, o gemido, o sangue que ele descreveu como fresco, foi o que convenceu a comissão de que aquilo não era um cadáver comum. Para todos os efeitos, na visão deles, eles tinham acabado de fazer a autópsia de um vampiro. Quando esses relatórios foram publicados em jornais como o Wienerisches Diarium, a coisa explodiu. Aquele pesadelo, que era de uma fronteira isolada na Sérvia, virou a nova obsessão de um continente inteiro. De repente, a palavra vampir estava na boca de todo mundo. Aquela criatura de uma região remota dos Balcãs virou tema de debate acalorado nos salões e universidades de Paris, Londres, Berlim. A burocracia dos Habsburgo não conseguiu matar o monstro. Pelo contrário, deu um nome a ele e o apresentou para o mundo. E aqui a gente vê a grande transformação. O vampiro do folclore sérvio, aquele dos relatórios, era um cadáver grotesco, inchado. Mas, conforme a história se espalhou, a ficção pegou essa figura e a transformou no aristocrata charmoso, sedutor, que a gente conhece de livros como Drácula. Uma imagem que não tem quase nada a ver com a sua origem macabra e bem mais rústica. Ok, então, se não eram vampiros, o que foi que os cirurgiões do século XVIII realmente viram ali? Vamos dar uma olhada nessas evidências de novo, mas agora com o conhecimento científico que eles, coitados, não tinham na época. Fica claro que os processos normais da decomposição, que são meio macabros, né, foram vistos através de uma lente de medo e folclore. O tal sangue fresco era, na verdade, fluido corporal. O gemido era só o ar saindo dos pulmões. E a pele e unhas novas era só uma ilusão de ótica causada pelo encolhimento da pele do cadáver.
Mas e as mortes? Bom, aqui está o verdadeiro assassino. O monstro não era um morto-vivo, era um inimigo invisível, a doença. Sem a teoria dos germes, não tinha como o pessoal entender o contágio. Doenças como a tuberculose, que faziam as vítimas irem definhando e que passavam de um familiar para o outro, criaram a narrativa perfeita de um parente morto voltando para sugar a vida de quem ele amava. No fim das contas, a história do pânico dos vampiros nos Habsburgo diz muito sobre nós. A gente cria monstros para dar um rosto ao que não conseguimos explicar. E mesmo com toda a nossa ciência, aquele medo primitivo, a ideia de que a morte talvez não seja o fim e de que algo pode sim voltar da escuridão, bom, esse medo parece que continua sendo uma das nossas maiores inquietações.